Diante das afrontas, gritar mais alto deve ser a minha resposta. Diante das oposições, gritar mais alto, que representa colocar mais força, deve ser a minha resposta. Que Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês, que todos tenham uma manhã, um dia glorioso, marcado pela ação do Senhor, pelo poder do Senhor, e que incríveis mudanças aconteçam na sua vida. Amém? Vamos lá. Eu acredito que todos nós já estivemos em um momento em que nós dissemos as seguintes palavras: eu não sei o que fazer, eu não sei qual rumo tomar, eu não sei o que o Senhor está esperando de mim, eu não sei qual é a resposta para este teste. E neste momento de dúvida, neste momento de incertezas, a melhor resposta que você pode dar é: melhore a qualidade daquilo que você já tem feito. Como assim? Eu acredito que o Senhor nos chama, o tempo todo Ele nos chama para um crescimento. O tempo todo Ele nos chama para um progresso. Mas existem informações que Ele só irá compartilhar em um momento específico. Como aconteceu no tempo de Abraão: saia da tua terra, do meio da tua parentela, da casa dos teus pais, para o lugar que eu te mostrarei. Ou seja, ele não sabia qual era o lugar. Muitas vezes nós vamos nos encontrar neste momento em que parece que todas as luzes estão apagadas. Então eu não sei por onde caminhar, eu não sei onde pisar, eu não sei o que fazer. Todas as vezes que eu não souber o que fazer, a resposta é: faça melhor o que você já tem feito. Melhore a qualidade das suas entregas, melhore a qualidade do seu comprometimento, melhore a qualidade daquilo que você faz no dia a dia. No livro de Josué, o Senhor deixa muito claro que a direção importa, e importa muito. Senão Ele não teria dito: não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Só que existem momentos que tão importante quanto a direção é a força que você coloca. Então, quando eu entendo que algo não está acontecendo, eu preciso colocar um pouco mais de força. Quando eu entendo que algo não está fluindo, eu preciso colocar um pouco mais de mim, um pouco mais de ousadia, um pouco mais de ânimo, um pouco mais de intensidade. Por exemplo, antes de eu descer, uma pessoa compartilhou algo comigo. Ela disse que em algum momento durante a caminhada dela, o Senhor começou a cobrá-la a respeito dos jejuns. E não é cobrança de fazer ou não o jejum, porque essa pessoa já vivia uma vida de jejuns. Mas o que ela entendeu no espírito dela é que o Senhor estava cobrando uma melhora na qualidade do jejum que ela fazia. Existem momentos que eu até posso estar na direção certa, mas eu ainda não cheguei naquele grau de entrega que é o necessário para que mudanças aconteçam na minha vida. Davi disse uma frase, e é uma frase que ela precisa estar presente todos os dias na sua vida, na minha vida, na vida de todos nós. Não darei algo ao Senhor que não me custe
não é simplesmente para ofertas. Eu não posso começar um dia e entregar algo ao Senhor que não tenha valor. Eu não posso fazer uma oração ao Senhor que não me custe nada. Eu não posso participar de um culto, cultuar ao Senhor de uma forma que não me custe nada. Muito pelo contrário, existem momentos que o custo ele vai ser mais do que material. Existem momentos que o custo vai ser o tempo. Existem momentos que o custo vai ser a tua própria energia, a sua disposição, o seu ânimo. Não estou dizendo que todas as orações precisam ser feitas dessa forma. Existem orações que nós conduzimos ela de uma forma mais mansa, de uma forma mais tranquila. Mas existem momentos que nós precisamos partir para a guerra. Eu preciso dar, eu preciso me entregar, e muitas vezes o que acaba acontecendo comigo, eu entro numa força tão grande, tão grande, tão grande, num grau de entrega tão grande, que até o meu corpo sente. Eu sinto que o meu corpo está mais cansado, eu sinto que o meu corpo está mais desgastado, eu sinto que muitas vezes a minha garganta está um pouco mais cansada, um pouco mais desgastada, eu estou sentindo um pouco mais, porque se eu não ficar atento, eu vou acostumar a fazer tudo na minha vida de uma forma muito morna, de uma forma, ok, eu estou fazendo, estou, mas não é algo que tem exigido muito mais de mim. Então quando Davi diz, não darei algo que não me custe nada, esse não é um pensamento, não é um raciocínio, uma entrega estática, porque não custar nada para você, depende do seu momento. A tendência é que as medidas cresçam, financeiramente falando. Você chega na igreja, um exemplo, ganhando um salário de R$1.500, para você entregar algo de grande valor ao Senhor, é uma medida em relação a esse valor. Quando você é abençoado, Deus te promove, Ele começa a te honrar, você vem para um salário, por exemplo, de R$10.000, aquilo que não te custa nada, já está em um outro patamar. Quando você é promovido, você abre as portas da tua empresa, você está lá com uma empresa que fatura 50, 60, 100, 200, 300, 500 mil, a proporção de uma entrega elevada é outra completamente diferente. O que acaba acontecendo com parte das pessoas? Eu saio daqui, Deus me coloca aqui, mas as minhas entregas continuam sendo as entregas que eu fazia ali. E isso é válido para tudo. Por exemplo, a história do jejum. Nós temos a prática do jejum constante dentro da igreja? Sim. Aquele jejum tradicional de 7 horas, ele trouxe e tem trazido resultados muito expressivos para muitas pessoas. Mas existem momentos que eu preciso romper com as medidas que eu tenho entregado naquela ocasião. Por exemplo, eu já cheguei num ponto em que, em um determinado momento, veio ao meu espírito: é necessário uma resposta imediata, uma entrega rápida. Como eu não sabia exatamente o que eu precisaria fazer, eu tomei a decisão: vou abrir um jejum para rompimentos. E na minha mente veio claramente: 7 horas não será o suficiente. Eu quero uma entrega elevada. Eu quero uma entrega maior. Hoje, para mim fazer um jejum de 7 horas, eu faço dando o meu melhor. Mas não me custa muita coisa. Se eu falar que custa, eu estou contando uma mentira. Se eu falar que exige muito de mim, hoje não existe.
melhorar a qualidade do que eu faço acaba sendo o caminho mais lógico, mas por outro lado é o caminho que muitos têm evitado. Por exemplo, uma pessoa que quer passar, que ela precisa passar numa determinada prova. Se ela não passa na primeira vez, o que ela vai fazer na segunda vez? Estudar mais. A tendência natural é a minha mente ser levada para um raciocínio simples: coloque mais força. Só que, por exigir muito em algumas ocasiões, muitos acabam se contentando com aquela entrega: ok, eu faço, mas não é aquilo que vai me levar para o próximo nível. E por que é tão importante eu entender esse raciocínio? Como eu me revelo a Deus, é como Ele vai se revelar a mim. Quanto maior a minha entrega, maior será a ação de Deus como consequência da minha entrega na minha vida. Quanto mais eu der de mim, mais o Senhor dará daquilo que Ele tem. É uma troca? Não, é colheita. Eu faço, eu colho, eu planto, eu vivo. No livro de Êxodo, no processo de libertação, um pouco antes de Moisés tirar o povo do Egito, se recordam que o Senhor disse assim àquele povo: agora o clamor deste povo subiu aos meus ouvidos, chegou até mim. Por que tem essa palavra, agora? Eu pelo menos entendo, dá-se a entender, que eles estavam clamando antes, mas somente naquele momento o clamor chegou ao Senhor. Então alguma coisa foi diferente. A entrega foi diferente, a ousadia foi diferente, a coragem foi diferente. E eu não preciso voltar lá, é só pegar a tua vida. Eu acredito que todos em algum momento já disseram a seguinte frase: agora eu fazia, mas agora a história está diferente. Quem já passou por isso, levanta as mãos. Você melhorou a qualidade de alguma forma, seja no quesito força, seja no quesito renúncia, seja no quesito comprometimento, seja no quesito entrega, seja no que for, é necessário esse entendimento de que eu preciso ir além, e muitas vezes não é em algo novo, é exatamente naquilo que eu estou fazendo. O título da mensagem de hoje é, repita comigo por favor, grite mais alto. Grite mais alto. Grite mais alto. Grite mais alto. É exatamente esse o posicionamento necessário no mundo espiritual. A vida, ela não é uma corrida de 100 metros. Ela é uma maratona. É uma corrida longa que requer entrega, sacrifício, renúncia. Existem vitórias que elas acontecerão com uma certa rapidez. Outras, por outro lado, vão exigir muito mais de nós. As vitórias de homens como Davi, José, Abraão, elas não aconteceram do dia para a noite. E muitas vezes existe o pensamento de que para estes homens, de alguma forma, foi um pouco mais fácil. Mas não é bem assim. No livro de Hebreus 11, versículo 34, diz o seguinte: da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram. Esses homens não foram chamados de heróis da fé, porque eles possuíam algum tipo de superpoderes. Na verdade, o verdadeiro poder foi a superação do dia a dia. Esse versículo deixa muito claro que esses homens nem sempre estiveram bem. Da fraqueza tiraram forças. Em algum momento eles se sentiram fracos. Em algum momento a estrutura deles foi abalada. Em algum momento eles sofreram mais do que o normal. Em algum momento talvez possa ter passado pela mente a possibilidade de uma desistência. Em algum momento eles não acordaram dispostos, com ânimo, prontos, preparados para fazer o que for necessário. E não é muito diferente do que acontece conosco. Por exemplo, hoje eu acordei
como eu acordaria normalmente. Eu fiz a minha oração, mas eu senti que hoje eu precisei colocar mais força do que o normal para fazer a oração. Parece que a oração ela não foi tão fluida. É como se tivesse uma força contrária e eu estava empurrando. Não são todos os dias que nós temos vontade de orar. Se eu estiver falando, se eu falasse para você que todos os dias eu tenho uma super vontade de orar, eu estaria mentindo. Não são todos os dias que eu estou pronto, disposto a fazer algumas coisas na minha vida. Não são todos os dias que parece que o meu corpo responde da forma que precisa. Por exemplo, hoje eu estou com a sensação de que a mente está lenta, o corpo está disponível, está pronto, mas a mente está lenta. Independente da minha luta, da minha batalha, independente de como eu me encontro agora, da fraqueza, eu preciso aprender a tirar forças. Eu não estou bem, eu preciso aprender a tirar forças. A força extraordinária que esses homens tiveram, ela foi consequência de decisões ao mesmo tempo simples, porém extraordinárias. Como assim? Eles acreditaram quando muitos duvidaram. Eles perseveraram enquanto muitos desistiram. Eles lutaram enquanto muitos se entregaram. Então é justamente essa superação do dia a dia que vai me trazer como consequência uma grande vida. Isso nos leva a uma palavra muito simples, muito comum. Repita comigo, por favor. Força de vontade. Aqui no livro de Ezequiel, o Senhor faz uma pequena observação à força de vontade daquele povo. Como você tem pouca força de vontade, entenda que a tua força determina onde você irá terminar, ou melhor, o quanto você estará disposto a entregar. Por que tem pessoas que vivem uma vida diferente de outras pessoas? Porque alguns têm uma disposição maior, outros têm uma ousadia maior, outros insistem. Não estamos falando de estar bem, estamos falando de fazer o que for necessário. A própria história da oração na madrugada. Estou vendo o Gustavo aqui. Normalmente o Gustavo está. Toda madrugada nós estamos aqui de quarta para quinta. Nem toda madrugada eu estou bem para orar. Mas toda madrugada, para quem já esteve presente, vocês sabem que eu dou sangue na oração. Eu oro, eu dou o meu melhor, eu oro, eu aperto, eu coloco força. E se eu entendo que não é o suficiente, eu aperto um pouco mais. Se eu entendo que não é o suficiente, eu aperto um pouco mais. Porque já parou para pensar o quanto é triste uma pessoa não atingir um determinado resultado por conta da pouca força de vontade? Existem fatores que eu não controlo fora, mas a minha entrega, eu sou 100% responsável. Pensar que alguma coisa não fluiu, não frutificou, porque eu não tive a disposição para caminhar aquela milha a mais, para entregar um pouco mais, é muito triste. No livro de Provérbios 18, versículo 14, diz assim: a esperança e a força de vontade ajudam, repita comigo por favor, ajudam o homem a vencer dificuldades e doenças. Mas se não houver esperança e a força de vontade, o homem perde o interesse na vida. O homem que não tem esperança, o homem que não tem força de vontade, ele não sai do lugar. Tem pessoas que eu admiro, não é pela qualidade das suas habilidades, mas pela capacidade de se esforçar, de colocar força, de ir além, de lutar, de combater, de fazer o que é necessário. Porque o verdadeiro vencedor, ele se torna um vencedor porque ele deu uma resposta certa no dia mau. Existirão dias que tudo que eu colocar nas minhas mãos vai fluir. Existirão dias que eu vou estar extremamente animado, eufórico, vou estar bem, eu quero, estou disponível, estou cheio de energia. Mas não é nesse dia que você é promovido. Em grande parte, é no dia da batalha.
É no dia da dificuldade. Se nós pegarmos a própria história de José, José, ele tem um resultado final que qualquer um desejaria. Foi um homem que foi muito resiliente, perseverante, corajoso, um homem que lutou. Mas olha como que são as coisas. Ali no início da história de José, durante o processo dele, não faz menção a nenhum tipo de reclamação, murmuração, angústia, dor, agonia. Tudo isso é presumido, mas não faz menção. Só que quando você vai lá para os capítulos 40 em diante, quando os seus irmãos encontram José, um dos comentários feitos por seus irmãos é o seguinte: nós estamos nessa situação terrível, porque quando José clamou desesperadamente para que nós não fizéssemos aquilo com ele, nós ignoramos e fizemos do mesmo jeito. Então, em algum momento, ele se desesperou. Imagina ele sendo jogado pelos seus próprios irmãos dentro de um buraco. Não, por favor, não faça isso, por favor, tenha misericórdia de mim, eu não quero essa realidade, eu não quero isso, eu vou perder a minha vida, não façam isso. No desespero, eu preciso aprender a dar uma resposta certa. Quando a Bíblia diz, ireis, mas não pequeis, o Senhor está deixando claro que o problema não é o sentimento que aflora no início, é o que você faz depois dele. Muitas vezes o pensamento em desistir vai vir? Vai. Ele não é o problema é o que você faz depois que ele vem. Muitas vezes aquele pensamento de que não adianta lutar, vai aparecer? Vai aparecer. A questão não é essa, a questão é o que você irá fazer depois. Então esse pensamento precisa existir claramente dentro de nós. Repita comigo, por favor: eu preciso colocar mais força. Mas não é uma força aleatória, é uma força na direção certa. 1 Reis 17:1 diz o seguinte: Elias, que era de Tisbe, em Gileade, disse ao rei Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. Por conta desse período de seca, toda a economia daquele país, daquela nação, daquele lugar foi afetada. Algum tempo depois, no 3º ano da seca, o Senhor disse a Elias: vá apresentar-se ao rei Acabe, diga-lhe que enviarei chuva. Elias foi apresentar-se a Acabe. Repita comigo, por favor: a fome era severa em Samaria. Antes de nós entrarmos na questão principal da mensagem, tem uma coisa que eu acho incrível nessa passagem, é que durante 3 anos eles procuraram Elias, mas eles não encontraram. O Senhor escondeu Elias dos homens, mas o Senhor também escondeu Elias da crise. Elias não passou por esse período de fome severa, porque enquanto todos estavam lá naquele momento de dificuldade, onde Elias estava? Lá no riacho, recebendo água, os corvos estavam trazendo o alimento que ele precisava, o riacho secou, o que o Senhor fez com ele? Vai até uma mulher que eu já ordenei que sustente você. Então ele foi alimentado, ele recebeu tudo o que precisava. Olha como que vale a pena um relacionamento firme e constante, essa entrega diária para com o Senhor. Crises chegam e o Senhor nos esconde delas, problemas chegam e o Senhor nos esconde dos problemas, e essa não foi a primeira vez. Elias foi escondido da crise, Isaac também foi escondido da crise, porque enquanto a fome assolava aquela terra, ele estava colhendo 100 vezes mais. A crise não encontrou Isaac. Se nós pegarmos a própria história de José, é a mesma coisa. Período de vacas magras chegou, ele estava escondido na glória do Senhor, no favor do Senhor, na abundância do Senhor. Então, quando eu vivo essa vida com o Senhor, quando eu vivo esse período de entrega, durante esse período nós não vivemos nenhum tipo de falta. Quando Acabe ouviu, disse:
É você mesmo perturbador de Israel. Aqui nós vemos Acabe fazendo o que grande parte das pessoas fazem, que é o quê? Terceirizar a responsabilidade. Acabe estava tratando Elias como o responsável pelo cenário daquele país, daquela nação. Elias liberou as palavras? Liberou. Mas o responsável pela idolatria foi Acabe e a sua casa. Enquanto, todas as vezes que eu continuar a terceirizar a responsabilidade, dificilmente a minha vida sairá do lugar. Não causei problema algum a Israel, respondeu Elias. O Senhor e sua família é que são os perturbadores, pois se recusam a obedecer os mandamentos do Senhor, e em vez disso, adoraram imagens de Baal. Elias se colocou diante do povo e disse: até quando ficarão oscilando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, então sigam a Baal. O povo, contudo, repita comigo por favor, ficou em silêncio. Quem cala? Todas as vezes que eu oscilar para um lado e para o outro, o resultado será exatamente esse: seca. Todo aquele que vive cocheando por entre dois caminhos, uma hora serve, outra hora não serve, uma hora busca, uma hora não busca, o resultado será sempre esse: seca. Elias, ele propôs um desafio para esses homens. Ele disse: 2 novilhos serão preparados, a lenha vai ser preparada, façam da forma que vocês acharem melhor, mas não acendam o fogo em relação a esse sacrifício. Vocês vão buscar ao Deus de vocês, eu vou buscar o meu Deus. Aquele que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. Aqui diz: então invoquem o nome de seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E todo o povo concordou. Eles prepararam um dos novilhos e colocaram sobre o altar. Invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. E gritavam: ó Baal, responde-nos. Repita comigo por favor. Mas não houve, levante a sua voz, mas não houve resposta alguma. E dançavam em volta do altar que haviam feito. Por volta do meio-dia, Elias começou a zombar deles. Vocês precisam gritar mais alto, dizia ele. Sem dúvida, ele é um Deus. Talvez esteja meditando ou ocupado em outro lugar, ou talvez esteja viajando ou dormindo e precise ser acordado. Então, repita comigo por favor, gritaram mais alto. Olha, é assim, idolatria é pecado? Sim ou não? Adorar a outros deuses é errado, mas ninguém pode tirar uma coisa desses homens. Algumas características foram muito marcantes no posicionamento desses homens. Primeiro, eles eram focados, muito focados, desde cedo até a tarde, o mesmo foco. Segundo, esses homens estavam unidos em um só espírito. Eram 450 homens, buscando do teu jeito, mas buscando. Terceiro, eles tinham convicção com aquilo que eles acreditavam. E quarto, eles estavam dispostos a gritar ainda mais alto. Em outras palavras, colocar ainda mais força. Já parou para pensar se todos os cristãos tivessem essas características? Se esses homens fossem homens de Deus, com esse nível de entrega e de comprometimento, não perderiam uma guerra, não perderiam uma batalha. Infelizmente, esse foi o grito em vão. Eles estavam dispostos a colocar mais força? Estavam, mas em vão. Colocar mais força na direção errada vai me trazer como consequência, talvez,
a mesma coisa se eu não tivesse feito absolutamente nada, se eu não tivesse tido nenhum tipo de posicionamento. Paulo, ele faz uma observação que eu acho incrível, que é: eu não luto como quem esmurra o ar. Existem pessoas que têm colocado força, mas têm se esforçado, mas é aquele esforço de tolo, é aquele esforço em vão, é aquele tipo de esforço que não vai produzir nenhum tipo de resultado, é aquele tipo de esforço que, se eu tivesse canalizando para o lugar certo, seria tão incrível, seria tão extraordinário. Direto nós falamos isso para algumas pessoas: caramba, você é tão inteligente, se você canalizasse essa inteligência para a coisa certa, caramba, você é tão decidido, você é tão perseverante, se você canalizasse isso para o lugar certo, caramba, você tem tanta criatividade, se você canalizasse a sua criatividade para o lugar certo, ninguém te segurava. Aqui nós vemos um grupo que, crendo errado ou não, eles acreditavam tanto, que eles estavam comprometidos com aquela causa. O que sobrou para eles é o que acaba muitas vezes faltando em muitos de nós. Porque se eu estabelecer esse mesmo comprometimento, essa capacidade de manter o foco, tomar uma decisão, e eu não paro, eu vou alcançar resultados incríveis. Por quê? Repita comigo: a colheita é obrigatória. Por exemplo, eu estou olhando para o Gustavo. A maior vitória que você recebeu, aquela que eu trouxe no aeroporto para você. Quanto tempo você clamou pelo seu familiar? Quanto? Eu acho que eles não escutaram. Repete mais alto, Gu. 17 anos. Na posição em que nós estamos, nós sabemos quem tem um comprometimento diferenciado e quem às vezes desanima. Por exemplo, aquele rapaz, faça sol, faça chuva, ele estava buscando. Madrugada, estava buscando. Jejum, estava buscando. Olha o que ele está dizendo: é muito fácil buscar a um Deus quando eu estou tendo resultados. Difícil é buscar o Senhor quando eu faço e eu não vejo mudança. Passam-se um mês e eu não vejo mudança. Passam-se 5 anos e eu não vejo mudança. Passam-se 10 anos e eu não vejo mudança. Passaram-se 16 anos e ele não viu mudança. No 17º ano, por conta do foco, por conta da entrega, a vitória dele é uma vitória familiar. É uma situação que, para quem conhece a história, era irreversível, vamos colocar dessa forma, irreversível. Mas a entrega, o foco. Existiram momentos que você teve que colocar uma força acima do normal? Todo dia ele tinha que colocar um pouco mais de força. Todo dia ele tinha que gritar um pouco mais alto. Todos os dias ele teve que ter esse posicionamento. Este povo estava disposto a colocar mais força, só que, infelizmente, na direção errada. Agora pega um cristão e, se ele tiver a capacidade de colocar essa força maior, essa força de um nível elevado, sabe uma coisa que eu aprendi? Que eu ouço da minha liderança, que eu ouço do meu pai, que eu ouço da minha mãe: tudo que você fizer tem que ter vida. Se não tiver vida, você está no caminho errado. Tudo. É muito simples. Eu acredito que todo mundo aqui gosta de gastar com alguma coisa, não gosta? Um sapato, uma bolsa. Homens, um carro, um motorzão.
Você já foi atendido por um cliente sem vida? Ou por um vendedor sem vida? Tem esse aqui. Aí na hora que você está provando, você está achando que a pessoa está ali te observando para te dar o suporte, ela já está no celular aqui. Já foi atendido por alguém com vida? O ânimo da pessoa te inspira? A disposição da pessoa te inspira? Agora imagine Deus recebendo as orações. Imagine Deus recebendo as nossas entregas. Muitas vezes, ai Senhor, me abençoa. Senhor, me justifica. Vocês estão rindo, vocês sabem do que eu estou falando, né? E quando chega ao Senhor, aquela entrega de todo o coração? E quando chega ao Senhor, aquela postura agressiva, aguda? Pode ser que não serão todos os dias que eu vou sentir aquela unção extrema fluindo. Mas eu não aceito falhar por falta de força, por desânimo, por falta de entrega. Eu não posso aceitar isso. Porque é ser roubado, literalmente dentro de casa, naquilo que eu tenho o controle. É ser roubado debaixo do meu nariz. E é inevitável. Se eu faço melhor, eu colho melhor. Se eu faço diferente, eu colho diferente. Se a minha entrega ela vai além, a colheita também acontece além, em outras medidas. Agitaram-se em transe desde o meio-dia até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve sequer um som, nem resposta alguma. No versículo anterior, eu não terminei de ler, diz assim: então gritaram mais alto, e como era o seu costume, cortaram-se com facas e espadas até você dar o sangue por aquilo que você acredita. Eles deram. Tem uma coisa que eu aprendi, é que de tempos em tempos, eu preciso, Vitor, dar algum tipo de choque na minha rotina. Eu preciso. Não estou falando que me falam, eu preciso, independente se as pessoas vão fazer ou não, eu preciso. Eu preciso fazer algo que literalmente, me tire daquilo que eu estou acostumado a fazer todos os dias. Eu preciso, por quê? Tudo que hoje é um desafio tem uma tendência a se tornar confortável depois. Então tudo que hoje pode ser uma bênção, amanhã pode ser uma maldição na minha vida. Tudo que hoje pode ter tido um preço, amanhã pode se tornar razoável. Então de tempos em tempos eu dou um estímulo à minha fé, e assim, eu tiro de mim, não das demais coisas. Ontem, eu acho que foi ontem, isso. Nós tivemos o projeto Casa Firme. Eu normalmente no projeto Casa Firme eu vou dormir por volta das 4h30, 5h da manhã. Aí eu fico diretão. Ontem nós fizemos a limpeza da igreja. A limpeza começou a partir das 7h30 da manhã. Eu desci na hora, mas eu acabei acordando mais tarde do que o planejado. Porque eu tinha dormido muito pouco, eu estava com 2, 3 horinhas de sono, estava assim, só o pó. Eu tenho meu ritual, eu tomo banho, me troco, tomo café da manhã, eu oro, faço tudo mais. Alguma dessas coisas não ia dar tempo de fazer. Então eu pensei, ficar sem banho, não dá para ficar fedido perto dos outros, então eu vou tomar banho. Comer ou orar. Eu ainda falei para a Catarine, não vou tomar meu café da manhã para ter o meu momento de oração da forma que ele precisa acontecer. Eu não posso seguir nessa linha, porque eu não estou falando para vocês, estou falando do que acontece comigo. Porque eu sei que se eu entregar algo mais ou menos ali, eu vou ter uma tendência a querer entregar de novo daquele jeito, e eu não posso fazer isso. Parece bobo? Parece.
Mas, normalmente, catástrofes começam com coisas pequenininhas. E eu não posso dar essa margem. É assim, um exemplo parece raso, mas é muito profundo para mim, no meu dia a dia. Porque eu entendi que eu começo a ser roubado por momentos assim. Orações que eu pararia, dobraria o meu joelho, faria... Não estou falando que a oração tem que ter meia hora, não. A oração tem que durar o tempo que ela tiver que durar. Eu entendo dessa forma. Tem dia que Deus vai falar um pouco mais com você, tem dia que não. Tem dia... Então, se eu tinha ali 20 minutos que seja, para descer, estar aqui embaixo no horário, então eu ainda falei para ela, estou sacrificando, não vou tomar o meu café. Se Deus conversar comigo 5 minutos, amém. Mas eu acredito que não vai ser isso. Mas eu vou fazer aqui do jeito certo. Aprenda a tirar de si. Aprenda a mexer naquilo que... Porque assim, é muito comum. É muito comum. É mais fácil eu querer tirar, muitas vezes, de um momento com a minha esposa, do que no momento do jogo de futebol, por exemplo. É mais fácil eu querer mexer no tempo do Senhor, do que mexer no meu tempo. É mais fácil eu sempre mexer naquilo que é externo, do que tirar de mim. E o tirar de mim é importantíssimo, é necessário para eu romper todos os dias. Amém? Se coloquem de pé todos, por favor. Sabe qual que é a perseverança mais eficaz? A perseverança crescente. Como assim? Não basta só fazer de novo. Na próxima vez eu preciso fazer mais. Na próxima vez eu preciso fazer mais. Na próxima vez eu preciso fazer mais. Deus nos chama para que nós venhamos manifestar uma fé perseverante e crescente. Marcos 10, versículo 47. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos lhe diziam aos brados: cale-se. Ele, porém, o que está escrito ali? Perceba que esse homem, ele já estava clamando pelo Senhor. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. De imediato o Senhor parou para ele. O que aconteceu? Afrontas. Cale-se, 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 cale-se. Diante das afrontas, gritar mais alto deve ser a minha resposta. Diante das oposições, gritar mais alto, que representa colocar mais força, deve ser a minha resposta. Diante das minhas tristezas, colocar mais força deve ser a minha resposta. Eu preciso colocar mais força. Olha como que são as coisas. 450 homens unidos no mesmo propósito, colocaram mais força, mas foi em vão. Aqui um homem, sozinho, solitário, que até este momento tinha vivido uma vida em um nível baixo, ele teve disposição para colocar mais força. Colocar mais força é necessário para irmos para o próximo nível. Colocar mais força é essencial. Essencial. É simples, se eu te perguntar, qual foi o teu auge espiritual? Acho difícil alguém não responder. O momento que eu estive mais comprometido, o momento que eu coloquei mais força na minha vida. Acho difícil. Mas o que acaba acontecendo conosco, por que é difícil estabelecer resultado? Porque acaba se tornando um desafio grande estabelecer o hábito. Se eu estabeleço o hábito, eu estabeleço o resultado. Se eu estabeleço a entrega, eu estabeleço aquilo que eu vou viver, não se torna algo momentâneo, é diário. Eu começo a viver, eu começo a viver, eu começo a viver, eu começo a viver, eu começo a viver. Quando Jesus o ouviu, repita comigo por favor, parou. E disse: falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego. Anime-se, disseram, venha, ele o está chamando. Se esse homem não tivesse tido disposição para colocar mais força, Jesus não teria parado, e talvez ele nunca tivesse sido curado. Se esse homem não tivesse tido essa capacidade de ir além daquilo que ele estava fazendo,
Bartimeu fez Jesus parar. Isso é incrível. Tome essa decisão, faça o Senhor parar. E como que você vai fazer o Senhor parar? Colocando mais força. Algumas semanas atrás eu compartilhei com vocês que eu passei por um momento, espiritualmente falando, muito ruim, como se o Senhor estivesse distante de mim. Compartilhei com todos vocês. Não vou repetir porque não dá tempo. O que eu fiz para literalmente romper com aquele momento? O que eu fazia com mais força. Fiz nada de novo. Eu fiz a mesma coisa com mais força. Com muito mais força. E naquele período eu vivi resultados incríveis, extraordinários. Como eu sei que uma pessoa está decidida a vencer? Se ela está pronta para colocar mais força. Se ela estiver pronta para colocar mais força, nada segura ela. Nada. Gênesis 32, 26 diz assim: o homem disse: deixe-me ir, pois está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu: não deixarei ir enquanto não me abençoar. Concorda comigo que até o momento da lesão de Jacó, ele teve que colocar uma força? Antes dele machucar a coxa? Quando ele machucou, não é evidente que ele teve que colocar mais força porque um dos membros dele estava afetado, estava machucado? Não comece um dia com o pensamento de que esse dia será mais um dia. Comece o dia com esse pensamento: aonde eu preciso colocar mais força? Isso é para tudo, tá? Onde você coloca mais força, você vê os resultados acontecendo com maior fluidez. Coloca mais força no teu casamento para você ver se não vai melhorar. Coloca mais força, por exemplo, para quem quer construir um corpo, saúde. Coloca mais força na tua alimentação, força para fazer o certo, força na academia para você ver se não vai melhorar. Se você sabe que você precisa de conhecimento para desenvolver um resultado melhor no teu trabalho, coloca mais força para você ver se não vai. Colocar mais força é simples, mas é um simples que muitas vezes acaba sendo ignorado. É muito comum as pessoas me procurarem dizendo: não está acontecendo isso, isso e isso. E eu responder assim: coloca mais força. Mas não era essa a resposta que eu estava esperando. Eu falei: mas é a resposta para a grande parte dos problemas que você está enfrentando. Coloca mais força. Simples. E sabe, isso me enche de esperança. Porque às vezes nós perdemos tanto tempo esperando que o Senhor vá dar uma direção mirabolante, um negócio absurdo, e Deus pode estar falando para muitos nesse exato momento: querido, você está no caminho certo, já está no trilho, só aumenta a força. É isso aí, você já está no caminho, você está mais perto do que você imagina. Ruim é quando você já está na direção errada. Não, mas para muitos eu acredito, você está lá, você está, só continua. Só que eu preciso de uma força muito maior para eu poder fazer na tua vida. Mas está longe, está difícil. Mateus 8:8. Basta uma ordem sua e o meu servo será curado. Olha como são as coisas. Jesus estava num lugar. O lugar da necessidade era outro completamente diferente. O centurião romano disse: o senhor não precisa ir lá, basta uma palavra. Sabe aquela frase: eu estou a uma oração de distância de viver aquilo que eu mais desejo? Em parte, eu tirei desse versículo. Porque já parou para pensar que nós estamos a uma palavra de distância do Senhor de vivermos aquilo que nós mais desejamos? Se o Senhor disser assim: mude, o que você precisa vai ter sido mudado. Mas parece distante, parece além. Uma palavra, é uma palavra, é uma palavra. A minha situação é complicada, uma palavra. Lembra do casal do testemunho de milhões de dívida aqui? Se recordam? Quantos milhões eram? Não lembro agora, me deu um branco. 3 milhões? E aí, como que se paga uma dívida de 3 milhões? Só tem duas formas:
Ou você tem 3 milhões, ou você coloca mais força e Deus para te atender. Eu não sei como sair dessa situação. É uma palavra, gente, é uma palavra. Uma palavra muda tudo. Uma palavra você é curado. Uma palavra a tua história é transformada. Uma palavra o teu financeiro é transformado. Uma palavra portas são abertas. Uma palavra que o Senhor libera para uma pessoa. A pessoa certa vem até você e começa a te favorecer. É uma palavra. Uma palavra. Diga isso para você. Repita comigo, por favor. Eu estou a uma palavra de distância de viver a maior mudança da minha vida. Então eu gostaria que neste momento você entrasse em oração, dizendo exatamente isso: Senhor, eu entendi, eu estou a uma palavra de distância de viver a maior virada da minha vida, e eu vou colocar mais força. Eu acredito que eu já estou no caminho certo, eu acredito que eu estou na direção certa, mas eu vou dar o meu melhor, eu vou melhorar a qualidade das minhas entregas, eu vou melhorar o meu posicionamento, eu vou mudar a minha conduta, e transformações vão acontecer na minha vida. Não aceite, não se contente com as entregas atuais. Antes de você se conformar com seus resultados, seja inconformado com as suas entregas. Deus, Ele quer que você faça mais, então faça mais, se empenhe mais, dê o seu melhor. Se você não sabe o que fazer, se você se encontra no escuro, se você não sabe qual é o posicionamento que você deve ter, melhore a qualidade daquilo que você já faz no dia a dia. Melhore, eleve o nível do teu comprometimento com o Senhor, coloque mais força no dia a dia. Nem sempre nós estaremos bem, mas como os heróis da fé, da fraqueza tiraram forças. Você vai sucumbir à fraqueza, ou você vai tirar força da fraqueza? Você vai se entregar, ou você vai tirar força de onde você não tem? Hoje, talvez muitos estejam sentindo um peso para orar, talvez muitos estejam literalmente sentindo um fardo sobre a tua vida, mas você não pode parar. Isso não pode ser impedimento. Você tem que continuar, você tem que ir além, você tem que insistir, você tem que perseverar. Se empenhe, coloque força. Por conta da pouca força de vontade, o Senhor fez essa advertência àquele povo: não sofra com essa advertência, força não pode faltar. Se esforce, Ele vai te favorecer, Ele vai mudar a tua vida, Ele vai transformar os seus resultados, Ele quer fazer uma grande obra, uma grande mudança na tua vida. Declare e fale: meu Deus, eu não vou terminar este mês da mesma forma, eu não vou terminar esse dia da mesma forma, eu vou terminar esse dia em um outro nível, em uma outra medida, em um outro patamar. Vocês acabaram de ouvir um testemunho de 17 anos de luta. Ele disse com as palavras dele: todos os dias eu precisava colocar mais força, todos os dias eu precisava colocar mais força, todos os dias eu tinha que lutar, todos os dias eu tinha que batalhar, todos os dias eu tinha que me empenhar, e o resultado veio. Assim como eu acredito que você vai viver uma grande virada, eu acredito que você vai viver uma grande transformação. Creia nisso. Mudanças são decisões diárias. Se você quer viver o impossível começa acontecendo a partir de agora, a partir do teu posicionamento de fé de agora. Então declare, fale: meu Deus, eu não estou aqui para entregar algo morno, algo ameno, algo mais ou menos. Não, coloque vida naquilo que você fizer, coloque vida nas suas declarações, coloque vida na tua fé, coloque vida em cada oração que você fizer de hoje em diante. Fale: meu Deus, eu creio que minha vida vai ser transformada, eu creio em mudanças, eu creio em reviravoltas incríveis. Não, Senhor, eu não vou perder essa batalha, eu não vou perder essa guerra, eu não vou perder essa batalha, eu não vou perder essa guerra. Eu vou viver o impossível do Senhor, eu vou viver uma grande transformação. De hoje em diante eu creio, a minha vida vai caminhar. De hoje em diante eu creio, a minha vida vai caminhar. Mudanças vão acontecer, reviravoltas vão acontecer. Eu creio no Deus do impossível, eu creio no Deus do sobrenatural, eu creio que o Senhor fará uma grande obra na minha vida. Declare, faça o Senhor parar. Faça o Senhor parar. Fale: meu Deus, eu não vou parar enquanto o Senhor não parar para me atender. Eu não vou parar enquanto o Senhor não me justificar. Eu não vou parar enquanto o Senhor não mudar a minha história. Bartimeu, ele não tem registro na galeria dos heróis da fé, mas aquele homem, ele teve um posicionamento heróico, um posicionamento diferenciado. Aquele homem, ele foi nos deixado como um exemplo de perseverança. Ele não parou, ele não parou, ele não parou, ele não parou. Ele só gritou o mais
mais alto. Então grite mais alto, levante o teu espírito, haja a tua fé, se entregue e você vai colher algo extraordinário. Mudanças vão acontecer na sua vida. Eu declaro, Senhor vai agindo em favor do teu povo, vai agindo em favor do teu povo, Senhor vai agindo em favor do teu povo, vai mudando a história de vida, Senhor, vai mudando por completo. Meu Deus, aqui tem um povo que clama, aqui tem um povo que ora, aqui tem um povo que haja fé, e eu creio, Senhor, que reviravoltas incríveis vão acontecer, reviravoltas incríveis vão acontecer. Meu Deus, não pode continuar da mesma forma o cenário da vida do teu povo, não pode, e eu não vou aceitar que continue. Meu Deus, se levante do teu santo trono e vai mudando por completo, vai mudando, Senhor, vai mudando. Se existe algum tipo de enfermo, Senhor, vai liberando cura. Meu Deus, eu não sei exatamente aonde é o lugar onde o seu povo precisa de definição, mas vai definindo, vai concluindo com situações que estiveram lá, que precisavam ser definidas, que estavam se arrastando. Meu Deus, vai definindo, Senhor, vai definindo, Senhor, vai definindo, vai mudando. Nós acreditamos no seu poder. Basta uma palavra e reviravoltas vão acontecer. Basta uma palavra e o impossível acontecerá. Basta uma palavra, é uma palavra, diga isso a Ele, é uma palavra que o Senhor liberar para o meu casamento, é uma palavra que o Senhor liberar para a minha saúde, é uma palavra que o Senhor liberar para a minha empresa, na minha vida financeira, e mudanças vão acontecer, transformações vão acontecer, reviravoltas, elas vão acontecer, em nome do Senhor Jesus. Mateus 19, 26 diz assim: Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. O que para você hoje parece ser impossível? O que hoje na tua vida parece ser irreversível? Entenda que existem graus de dificuldades para nós, para Deus não. Tem coisas que nós vamos dizer, essa é mais difícil do que aquela. Para Deus é tudo a mesma coisa. Esse rapaz que vocês acabaram de ouvir, de uma forma bem simplificada, esse problema envolvia uma questão judicial. De certa forma, o martelo já tinha sido batido, mas Provérbios não diz, se não me falha a memória, Provérbios, não lembro qual capítulo, que a última palavra vem do Senhor. Escutaram o que ele falou? O mesmo juiz que condenou foi o juiz que absolveu. Isso é incrível. E sabe por que eu estou insistindo nisso? Porque às vezes parece que a gente está num mundo em que a gente está solitário, parece que ninguém consegue compreender o que nós estamos vivendo naquele momento. Só que às vezes do teu lado tem uma pessoa que já viveu algo tão incrível, tão incrível, tão incrível, tão incrível. E ela é a prova, a pessoa do teu lado é a prova de que aquilo que você está vivendo é passageiro e Deus vai mudar. Ela é a prova que o Senhor não perdeu o poder, de que Ele faz ainda nos dias de hoje. Eu já vi casamentos mortos, que foram restaurados de uma forma como se tivessem voltado a um namoro do início. Tem noção quanto isso é forte? Como que é o início de um relacionamento? Ah, gente, volta lá, quantos anos vocês têm? Volta lá 20, 15, 30 anos. Você pensa 500 vezes. É que no tempo de vocês não existia celular, né? Para falar a palavra certa ou errada.
depois de muito tempo, dependendo de como a relação é conduzida, você nem para pensar nisso, não está nem aí, você nem se importa. Uma pessoa voltar a se importar, isso é extremamente grande. Uma dívida de 3 milhões, para quem se recorda do testemunho, a pessoa procurou uma outra pessoa e falou que Deus tocou no coração dela, que ela tinha que perdoar a dívida de 3 milhões. O que é impossível para você? O que é impossível? O grau de dificuldade é diretamente proporcional ao grau de comprometimento. Quanto maior o teu comprometimento, mais fácil vão se tornar as suas batalhas. Simples. Simples. Tem pessoas que até pensam, nossa, parece que para o fulano é mais fácil. Pode ser, pode ser. Se a entrega dele for maior, vai ser mais fácil. 2 Coríntios 9:8 diz assim. Repita comigo, por favor, levante a sua voz. Deus é capaz de lhes conceder. O que está escrito ali depois? Qual tipo? Todo tipo. Eu tive a oportunidade de ter acesso a um rapaz. Esse rapaz, alguns anos atrás, ele passou por tanta dificuldade que ele precisou ser ajudado financeiramente falando por tanta gente, que ele não tinha para comprar uma cesta básica. Nós chegamos a dar uma cesta básica, durante um tempo cesta básica. O cara não tinha nada, perdeu carro, perdeu casa, perdeu tudo. O mesmo rapaz que passou por isso, hoje ele está ganhando um salário, não lembro precisamente, mas algo em torno de uns 20 e tralalá. Para quem precisou de cesta básica, para quem perdeu carro, casa, perdeu tudo, perdeu nome, perdeu credibilidade, perdeu tudo. Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos para que, olha que lindo, repita comigo, em todo tempo vocês tenham tudo o que precisam. Gente, olha que versículo incrível. Deus é capaz de conceder todo tipo de bênçãos para que em todo tempo vocês tenham tudo o que precisam. E muito mais. Aí não acaba, olha que incrível. Repita comigo, e muito mais ainda. O que está escrito ali? Talvez você não tenha alegria nem para si hoje, mas você vai ter tanta alegria que você vai ter para compartilhar com os outros. Talvez você nem tenha tanta esperança, mas você vai ter tanta esperança que você vai ter para compartilhar com os outros. Financeiramente falando, talvez você mal tenha para si, mas você vai ter para si e vai ter para compartilhar com os outros. Declare, repita isso comigo, por favor. Aquilo que faltava, não falta mais. De novo, aquilo que faltava, não falta mais. De novo, mais forte, aquilo que faltava, não falta mais. Não falta mais, porque Deus já está suprindo, Ele já está fazendo, Ele está mudando, Ele está transformando. Eu acredito que reviravoltas vão acontecer na sua vida. E escute o que eu estou te falando. Se você não sabe o que você precisa fazer, melhore a qualidade das suas entregas no seu dia a dia, porque vai mudar, mudanças vão acontecer, portas vão ser abertas, você será favorecido de uma forma extraordinária. Levante as suas mãos. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a obra das tuas mãos, que você seja fortalecido neste momento. Se te faltava força, que o Senhor tome a sua mente, o seu espírito, o seu coração, que você seja fortalecido, levantado de uma forma extraordinária. Eu declaro sobre a tua vida, hoje você se levanta para nunca mais cair. Você vai vencer cada uma das suas batalhas, cada um dos seus desafios. De hoje em diante eu profetizo sobre a tua vida, tudo mudará, tudo mudará, tudo mudará. Aquilo que faltava não falta mais. O que você não tinha vivido, você vai viver, você vai testemunhar essa glória maior. Eu abençoo a tua vida, eu declaro assim será, em nome do Senhor Jesus. Repita comigo, eu concordo com essa oração. Ligo aqui na terra para ser ligado nos céus.
Em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus, e dê uma salva de palmas ao Senhor.